Olá a todos, que alegria poder gravar mais esse diário digital, né? Digamos assim, essas minhas reflexões. Para mim é uma grande alegria. Então, dando continuidade a essa série que eu estou fazendo em homenagem aos pais, eu contei no primeiro dia uma das minhas motivações para gravar essas reflexões, esses diários. Contei para vocês aquela história daquele filme tão marcante na minha vida, que se chama Minha Vida, né? Comecei contando como filho, um pouquinho dessa realidade difícil de como foi a minha infância com meu pai, mas prometi também quebrar um pouco esse estigma negativo, né? Porque se a gente for avaliar, eu tenho muitos vídeos falando sobre a problemática que eu vivenciei enquanto filho com o meu pai. Mas hoje para quebrar, não só por quebrar, não só por estratégia de quebrar esse estigma, mas pela verdade dos fatos, eu tenho muitos aspectos positivos também a falar dele, seu José Antônio Lisboa. Antes disso, olha, estou aqui com o pai herói, essa camisa tão bonita e tão sugestiva do Centro Educacional Rei Davi, que é uma escola no Rondo Dantas para criança até o 7º ano, que é de fato uma referência de diferencial de uma escola que pensa na criança como um todo. Também não é de se esconder que eu faço parte dessa equipe, porque minha esposa, juntamente com sua irmã, com seu pai, meu sogro, eles são donos dessa escola, mas eu falo e digo de coração, não porque tenho parte dentro disso aí, mas você que me ouve sabe e que conhece ou tem referências de crianças que já estudaram no Centro Educacional Rei Davi, sabe que o que eu posso falar, que as pessoas falam, é que realmente é uma escola diferenciada, tá? Então, voltando ao meu pai, depois de ter feito esse merchandising do CERD, né? Mas eles merecem. Realmente é uma escola que eu sou fã número 1 de carteirinha. E conheço muitos fãs também. Tá? Mas vamos lá. O primeiro aspecto que eu vejo mais positivo, e eu vou falar de uma forma genérica para que sirva de reflexão, para que não fique apenas uma coisa muito pessoal, é que meu pai era um homem, foi um homem que sabia abraçar. Eu conseguiria hoje reconhecer o cheiro do meu pai. Isso parece pouco, mas é muito. Todo mundo sabe, me conhece há muitos anos. Posso me considerar um autodidata em psicologia, então eu leio bastante, gosto muito de conversar sobre assuntos, gosto de ver reportagens, gosto de ver vídeos, tutoriais que falam sobre comportamento humano, sobre tudo que tem a ver com a psique humana. Então eu posso falar isso sem medo de errar, sem nem precisar dar dados, porque com certeza vocês vão concordar comigo. A humanidade hoje precisa muito do toque. Tá? Hoje eu sempre costumo dizer que hoje nós temos muitos muros e poucas pontes. Muitos muros e poucas pontes. Então o que acontece? As crianças, as famílias, no modo geral, não estão se tocando mais. A gente não consegue mais ver essa realidade como sendo algo rotineiro, do cotidiano. E que é tão importante. Como disse, vejo várias reportagens falando do como isso é essencial para a maturidade emocional das crianças e dos adultos. Como um simples toque, um toque afetivo, tá? Um toque de fato que a criança ou que a pessoa sinta que é algo gratuito, que é amor pelo próprio amor, sem nenhum tipo de eros, sem nenhum tipo de sexualidade, não. É o toque puro, o toque de um sentir o cheiro do outro e o calor do corpo, da mão do outro. Isso eu tive e foi muito positivo. O meu pai, ele foi um homem muito carinhoso. Ele era um homem muito carinhoso. Na minha infância,
quando ele estava sóbrio, né? Ele era muito, muito carinhoso. Então isso é muito importante. Hoje eu me sinto um pai muito afetivo e tento até superá-lo nesse aspecto, em beijar, em abraçar os meus filhos, porque eu vejo que isso transcende apenas a questão do momento. Isso vai para a vida inteira. Hoje eu sei que um homem pode ser carinhoso, que um homem pode pode tocar as pessoas sem necessariamente ou ser machista, né? Ou querer sexo com a pessoa, ou, né? E independentemente disso, eu acho que isso tem muito dele. Ele era muito carinhoso com seus filhos, comigo, com minha irmã. Isso é muito positivo. Então eu aprendi que isso é possível e que a humanidade hoje necessita tanto desse toque, desse carinho. Como eu disse, hoje conseguiria reconhecer o cheiro do meu pai. Outro aspecto que é muito bonito é que meu pai ele passou uns anos desempregado em casa e ele fazia tudo dentro de casa. Eu como filho, como um menino, né? Como aqui no Nordeste a gente costuma dizer menino homem, né? Eu como menino homem, é uma redundância, mas a gente costuma sempre falar aqui, é um vício de linguagem nosso. É muito comum, para mim foi muito comum vê-lo fazendo essas atividades domésticas, cozinhando, lavando, passando, arrumando a casa. Isso foi muito importante para a minha maturidade pessoal. Os meus filhos hoje percebem isso, veem isso o tempo todo. E o mais do que apenas fazer, ele fazia com muito prazer. Né? Hoje eu tenho na minha memória, meu pai assoviando, passando pano nas coisas, o dia inteiro, a manhã inteira, varrendo, limpando, fazendo isso, fazendo aquilo. Enquanto fazia uma coisa, a comida lá no fogo, e ele ia lá, pinicava tudo direitinho. Uma comida muito gostosa, sempre foi muito boa. Né? Então, é um aspecto que eu acho que todo filho, todo homem precisaria conviver com essa realidade, ter um pai assim que tem esses prazeres domésticos, não fardo, né? Como é para muita gente cuidar da casa, cuidar daquilo que é seu é um fardo, mas eu vi muito isso, então eu acho que eu assimilei muito essa questão. Tá? Se é de pensar, poxa, tem muitos pratos na pia para lavar, hoje eu penso assim, poxa, que bom que eu tive comida para botar nesses pratos. E o lavar é uma sensação boa de, poxa, comemos, obrigado Senhor. Que eu tenha mais e mais pratos para lavar. Inclusive daqui a pouco tenho ali umas centenas de milhares de bilhões de pratos para lavar. Mas eu aprendi isso e agradeço muito a ele. Tá? Outra coisa positiva do meu pai que eu levo para mim, que eu já até falei, comentei sobre isso, é que a alegria. Tá? Ele tinha uma comicidade, uma forma cômica, ele pensava muito rápido, então ele tirava uma piada de qualquer coisa da rotina. Então quem estava próximo a ele estava o tempo todo sorrindo, porque ele tirava dessa. Hoje, se ele vivo estivesse, eu poderia dizer, meu pai, você tem que fazer stand-up, né? Que é aquela forma que hoje o pessoal tem ganhado muito dinheiro com isso. Eu aderi um pouco disso, mas eu confesso que eu gostaria de ser muito mais agradável no humor como ele era, sabe? Hoje com as redes sociais, você imagina, se eu tivesse esse dom, porque para mim humorismo é um dom, né? Ser humorista, um bom humorista, sem usar de artifícios pequenos e baixos, isso é um dom muito bonito, fazer as pessoas sorrir, é show, hein? Se eu tivesse isso aí, eu acho que eu aproveitaria bastante. Mas é isso aí. Mas eu aprendi um pouco, sim. Então são esses aspectos que eu percebo nele e que me fazem falta. Tudo que é de ruim eu tento só falar e comentar para que o uso seja de exemplo para mim, para os meus filhos, né? Para que eles conheçam quem foi o avô deles, para que a gente use isso como exemplo para a vida da gente e vocês também que estão me ouvindo, quando me ouvirem falar as coisas negativas, tudo isso é com o intuito de que dessa semente possa brotar algo diferente, algo melhor para o futuro. Mas, como disse, hoje
fazendo essa homenagem a ele, que não está mais entre nós, já tem sou péssimo de data, uns 4 anos que meu pai faleceu. E eu sinto falta, sabe, de vê-lo sóbrio e feliz e contando piada e limpando a casa com aquele prazer todo que ele tinha, que foi um grande exemplo para mim, e do abraço dele, que sempre foi um abraço muito afetuoso e muito verdadeiro. Feliz Dia dos Pais. Aqui está a minha história, mais uma vez, mais uma reflexão. Feliz Dia dos Pais antecipados a vocês. Deus nos abençoe e nos guarde.